Fala galera, beleza? Professor Ítalo Colares aqui na área, para quê? Pra gente conversar sobre questões de filosofia do Enem, né? Então pega aí tua caneta para fazer as anotações dessa questão que é muito massa, que fala sobre um período fantástico da filosofia grega, que é um período dos pré-socráticos, né? Aquela discussão que envolve questões cosmogônicas, cosmológicas, ontológicas, né? E outras formas de pensar e tentar explicar, né, de uma certa forma, o surgimento do universo, o surgimento das coisas, dos seres, da vida, né? Então, período pré-socrático, né? Então vamos aí para a nossa questão. Olha o que é que o texto diz. Empédocles estabelece 4 elementos corporais, fogo, ar, água e terra, que são eternos e que mudam aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos, pelos quais aqueles são movidos, são o amor e o ódio, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arquê, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Galera, quando a gente fala sobre os pré-socráticos, essa discussão sobre as questões de base cosmológica, cosmogônica, não era tão distinta, não era tão assim de forma muito preto no branco, né? Não era tão forma tão nítida como se discute posteriormente, né? Então, nesse período aqui, as discussões elas envolviam muito as questões cosmogônicas numa tentativa de explicar uma realidade, de explicar uma verdade, que no caso aí do texto seria a arquê, essa substância primordial, esse elemento essencial, né? Que seria a causa de todas as coisas ou que compõem todas as coisas, né? E no caso do Empédocles, você vê aí no texto que 2 elementos, né, o amor e o ódio, eles estão com letras maiúsculas, trazendo como se fosse uma ideia de uma entidade, como se trouxesse uma ideia de um poder mitológico, de um poder onde trouxesse uma explicação mística, esotérica, envolvida através da crença, envolvida através do pensamento que não necessariamente seria racional, reflexivo, crítico, porque ainda isso estava começando a acontecer na Grécia Antiga. Então, quando o enunciado diz uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, por quê? A alternativa A diz, exalta a investigação filosófica. Essa ideia da exaltação filosófica vai acontecer posteriori, né? Essa ideia do pensar filosoficamente, de forma racional, de forma reflexiva, tendo um rigor, tendo um método, vai acontecer posteriormente. E aí já não há mais elementos cosmogônicos, nem mitológicos, nem teogônicos nas suas narrativas e na sua discussão, no seu debate, né? Então, elimina aí a alternativa A. A alternativa B diz, transcende ao mundo sensível. Esse conceito também ele vai ser trabalhado posteriormente pela filosofia, e aí é óbvio que você lembra logo do grande Platão, né, na Alegoria da Caverna, onde ele vai falar sobre mundo sensível e mundo inteligível. Ainda não é o momento de conversar sobre o mundo sensível dentro da perspectiva de Empédocles. E o enunciado está deixando bem claro, gente. Ele diz o seguinte, ó, sobre o entendimento de Empédocles, beleza? Então não é sobre o entendimento de qualquer pré-socrático ou de uma interpretação dos estudos pré-socráticos. É o entendimento a partir do pensamento do próprio Empédocles que está no nosso texto da questão. A alternativa C evoca a discussão cosmogônica, e aí a gente encontra a nossa alternativa correta, porque a alternativa C traz esse conceito de debater sobre as questões cosmogônicas, né? Essas questões que tentam explicar o universo usando as crenças, usando o pensamento mitológico, as teogonias, né? As narrativas mitológicas como base para pensar e fundamentar a explicação e o entendimento sobre a origem das coisas e sobre o universo em si, né? E a arquê aí do Empédocles traz esse conceito, traz essa discussão. Quando ele diz que os elementos fogo, água e terra e ar, né, eles são misturados, precisamente movidos pelo amor e pelo ódio, né, que aí assume uma ideia de uma entidade, de um poder teogônico, mitológico, não necessariamente racional, reflexivo, crítico, que poderia ser a ideia do pensamento cosmológico, mas não é essa a ideia.
É uma ideia que traz aí, evoca essa ideia da cosmogonia. Por isso, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras alternativas para confirmar a alternativa C como a alternativa correta. A alternativa D diz, fundamenta as paixões humanas. Então assim, gente, por mais que esteja falando sobre o amor e o ódio, não está falando sobre os sentimentos, no que se diz respeito às paixões humanas, né? E aí lembrando, é bom sempre a gente lembrar que para os gregos, para a sua grande maioria, a paixão seria um vício que deveria ser, digamos assim, evitado, né? Porque os gregos eles escrevem no radical, né, na estrutura da palavra, paixão no grego seria pátios, o mesmo que vem de patologia. Olha que legal, né? Mas não é isso que o texto está falando, hein, pessoal? O texto está falando justamente sobre essas discussões dentro de bases cosmogônicas, já que o amor e o ódio não é aí uma questão de uma emoção, mas de um princípio teogônico, de um princípio mitológico. A alternativa diz, corresponde à explicação mitológica. Professor, por que não seria a alternativa E? Porque essa explicação mitológica está falando dentro de um processo de fantástico, totalmente dentro de uma ideia de sobrenatural, digamos assim, né? E não é isso que o texto está falando, ele está tentando racionalizar aí. E para isso, ele usa uma discussão cosmogônica. Beleza, galera? Valeu!